Bem, todos os episódios do Cena a Cena, até esse daqui, são sobre coisas que eu gosto bastante. São sobre assuntos que me interessam, obras que me interessam. Só que esse aqui é um caso especial. O Cena a Cena, para além de me permitir comentar de coisas de uma forma mais despretensiosa e de uma forma mais livre, ele também serve para me tirar da minha zona de conforto, porque eu não me imaginava conseguir ficar 40 minutos falando sobre alguma coisa. E agora eu consigo facilmente me imaginar 40 minutos falando sobre algum filme. Só que uma coisa que eu não pensava em fazer é comentar sobre coisas que eu não gosto. Porque normalmente se eu não gosto de alguma coisa, eu simplesmente paro de ver aquela coisa. Que é em especial o caso que eu quero comentar aqui hoje. Eu estava pesquisando algumas coisas sobre Shotaro Ishinomori. Shotaro Ishinomori é um dos mangakas mais famosos do Japão. Ele não é tão famoso aqui no Brasil ainda, só que no Japão ele chega a rivalizar com o nome de Osamu Tezuka. O Tezuka tem o nome de Deus do Mangá, que é o Kami-sama no Mangá, ou Mangá no Kami-sama. O Tezuka é o Mangá no Kami-sama e o Shotaro Ishinomori é o Rei do Mangá, que eu não vou lembrar como é que fala em japonês. Mas enfim, um dos mangás que é mais comentados, é mais famosinhos do Shotaro Ishinomori é Cyborg 009. E Cyborg 009 é um mangá de 1960, o que me deixa um pouquinho desanimado para ler alguma coisa desse tipo. Então eu fui procurar uma coisa mais atual sobre Cyborg 009. E o que eu encontrei? Eu encontrei uma adaptação do Netflix dessa série. Eu não diria que é uma adaptação direta, eu digo que é talvez uma recontagem. Eu não tenho certeza, eu deveria ter pesquisado mais. Quase todo episódio eu digo que eu deveria ter pesquisado mais. Mas enfim, nesse episódio eu quero expressar todo o meu ódio em virtude do primeiro episódio de Cyborg 009. Então, eu sou o Trovador. Esse podcast é um oferecimento meros menestréis. Aqui comentamos de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira ou um assunto, e até palavras às vezes. Tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora, vamos ao episódio 009, sobre Cyborg 009. A início de conversa, esse podcast é inteiramente e exclusivamente sobre o primeiro episódio de Cyborg 009. Eu não vou comentar sobre o resto da série, que eu nem faço ideia de quantos episódios são, mas não vou comentar sobre o resto da série. É especificadamente como é construído o primeiro episódio. Então, nada de comentários como, mas pra frente ele fica mais... Não, é o primeiro episódio e ponto. Como eu disse, esse mangá é de 1960, então ele trata sobre coisas da época de 1960. Ele tem muita discussão sobre tecnologia, porque Cyborg 009 são sobre 9 pessoas que foram sequestradas pelo governo, passaram por experimentos e viraram robôs. Então ele discute bastante sobre usos e tecnologias, do mesmo modo em que ele discute coisas da própria guerra, da Guerra Fria que estava acontecendo ali por volta da década de 60. E existe uma noção dentro de narrativa, pelo menos dentro da jornada do herói e de algumas outras estruturas, como a própria estrutura dos 3 atos trabalha como se fosse uma jornada do herói, mas que é a do mundo comum. E basicamente o mundo comum é o mundo inicial do seu protagonista, o mundo em que essa pessoa é muito ruim ou que ela acredita em uma grande mentira, que a vida dela é uma gigantesca farsa. E Cyborg 009 não tem um mundo comum, o que torna muito estranho o resto do desenvolver da história. Mas como assim ele não tem um mundo comum? Porque o mundo comum dessa história
é o que não está dentro da história. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor, contando o que acontece nesse primeiro episódio. Nesse primeiro episódio, que chama Um Encontro Alguma Coisa, eu não lembro, eu também deveria ter anotado isso. Ele é... O que acontece? Uma mulher estranha chega em uma casinha, nessa casinha estão os 9 robôs. Ela começa a conversar sobre eles, sobre a identidade deles. Que daí ele começa as apresentações dos personagens do jeito mais estúpido possível, que eu vou comentar isso daqui a pouco na parte do podcast sobre exposição. Só que o que é relevante agora é que é quando o Cyborg 009 começa a falar, porque a partir dali ele começa a dar uma dramatização dentro da história. O que começa o problema? Nessa dramatização, ele explica sobre a parte deles terem sido sequestrados pelo governo, passado por experimentos e tal, e depois se transformados em robôs. E a organização que transformou eles em robôs, que se chama Black Ghost, este eu tive que parar para consultar. A Black Ghost na realidade tem intenções malignas, meio que ela sequestrou 9 pessoas, transformou elas em robôs contra a vontade delas, mas... Nossa, como será que ela poderia ter intenções boas nisso? Enfim, ela tem intenções malignas, então um dos cientistas dessa organização ajuda os robôs a fugir e eles começam a lutar contra a Black Ghost. E ele conta isso em 3 minutos de episódio, o que basicamente não dá um mundo comum para você, porque no desastre, que o desastre nessa questão é sobre estrutura de 3 atos, no desastre entre o primeiro ato, que seria o mundo comum, e o segundo, você não tem a parte de dramatização que você precisava para você de verdade se importar com o que está acontecendo. Então, basicamente, a série começa do meio. É como se você visse alguma coisa depois de alguma coisa acontecer. Deixa eu pensar em um exemplo melhor. É como se você começasse a assistir Frozen depois da Elsa fugir, porque você não tem toda a primeira parte que mostra como o mundo que ela vive é ruim, porque a Elsa vive isolada no próprio quarto, porque tudo o que ela toca congela. Isso é toda a parte de dramatização por meio da pena, que você tem pena dela, ela passa metade da vida dela trancada dentro de um quarto, e quando ela decide entrar em um novo mundo, que seria sair do quarto e fugir, você compreende por que ela está fazendo aquilo, não necessariamente nessa ordem, porque às vezes o desastre entre o primeiro e segundo arco acontece por influência externa, que aliás eu deveria ter recomendado o dicionário narrativo sobre estrutura de 3 atos, caso você não esteja entendendo nada do que eu estou falando. Mas enfim, tem essa parte chata e esse erro até que extremamente básico de que ele não apresenta dramatização de personagem de um jeito que faz com que você se importe com ele. Ele lhe fala uma coisa e diz, por favor, chore. Ele diz, então, minha história triste é porque eu fui sequestrado, transformado num robô e agora eu só quero ter uma vida comum, mas nossa, olha como os humanos fazem bosta. Até esse momento eu não tenho certeza se já saiu o dicionário narrativo sobre exposição, mas se não tem saído eu vou dar uma explicadinha por cima. Existe um conceito narrativo que se chama mostre não conte. O mostre não conte é sobre exposição, e exposição é sobre como você mostra as suas coisas ao seu espectador, porque se você tem uma história que tem personagens e um mundo, você tem que explicar para o seu leitor ou expor para o seu leitor como esses personagens são. Você tem que apresentar personalidades, conflitos, dramaturgia do personagem e como esse mundo funciona. E é a partir da exposição que você consegue fazer isso. E o Fale e Não Conte é um preceito narrativo que ajuda muitos escritores a contar melhor as histórias, porque
Porque às vezes é até comum em alguns escritores eles quererem falar como alguma coisa é antes de lhe mostrar efetivamente o que aquela coisa é, que é basicamente o que acontece aqui inteiro. Uma das primeiras coisas que você deve fazer na sua história é apresentar as coisas, só que você não apresenta tudo de uma vez. O McKee diz que a exposição é uma arma que a narrativa dá ao leitor, só que é extremamente complicado você decidir o momento certo em que você deve disparar, porque a exposição ela pode trabalhar a favor e pode trabalhar contra a sua história, dependendo da maneira com que você usa ela. Sim, você tem de mostrar para o seu leitor como as coisas funcionam, só que fazer tudo de uma vez e falar em vez de mostrar não costuma ser o jeito que melhor funciona dentro das histórias. Ele tira alguns dos primeiros minutos para lhe apresentar mais de 9 personagens. Mais de 9 personagens em alguns minutos. Ele quer lhe mostrar a personalidade desses personagens, ele quer lhe mostrar o poderzinho desse personagem e como esse personagem age em relação com as outras pessoas. Só que isso ele quer fazer em muito pouco tempo, o que é extremamente problemático. E é problemático também o jeito em que ele faz isso, porque ele pega literalmente uma pessoa falando para outra exatamente o que a outra pessoa já sabe. A senhora que tinha chegado naquele lugar, ela coloca algumas fotos na mesa e começa a falar: ah, você é o Ciborgue 001, seu poder é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você é o Ciborgue 002, você pode voar, pode escalar. Aliás, talvez valha a pena comentar aqui, não, isso não é uma história para criança, porque é até relevante em histórias infantis você deixar extremamente claro o que está acontecendo, porque crianças têm mentes diferentes de pessoas adultas, então você tem que estar constantemente atualizando para ela o que está acontecendo. Por isso que o personagem tá falando o que ele acabou de fazer. Por exemplo, a pessoa tá pulando dentro de uma poça de lama igual a Peppa e ela está dizendo: nossa, estou pulando dentro de uma poça de lama. Porque ela está reafirmando o que a criança está vendo. Porque dentro de histórias infantis, às vezes é necessário. Só que a classificação indicativa dessa série é 14 anos. E eu tenho completa certeza que uma pessoa de 14 anos, se vê um gordo cuspindo fogo, consegue entender que aquilo é um gordo cuspindo fogo. Você não precisa dizer: nossa, o poder dele é cuspir fogo. Eu acho que eu tô dando respiradas demais em cima do microfone. Perdão. E olha, se esse problema de apresentar as coisas fosse só com os personagens, ainda dava pra relevar. Só que não, ele coloca isso em tudo. Ele faz questão de ser extremamente expositivo em apresentar os personagens, ser extremamente expositivo em como os poderes deles funcionam, ser extremamente expositivo em tudo o que eles já fizeram, como eles destruíram a Black Ghost e as coisas que aconteceram em decorrência disso. Ele consegue ser expositivo em tudo, até em apresentar a própria temática dessa nova série, que é até por isso que eu não tenho certeza se isso é a adaptação do mangá ou é um novo texto que os caras inventaram pegando apenas a ideia do mangá e só aplicando um novo roteiro em cima, ou se é de verdade uma adaptação do mangá. Eu penso que não seja uma adaptação do mangá, porque ele é muito dependente da história que aconteceu no mangá. Por isso que eu tava lendo alguns reviews, que eu gosto de ler sobre alguma coisa que eu vou falar, por mais que eu não de verdade queresse estar comentando sobre isso, porque eu gosto mais de comentar sobre coisas que eu gosto, mas isso daqui me deixou tão indignado que eu sinto que eu tinha que comentar sobre isso. Eu estava lendo um review e o cara que eu li um deles que dizia que você não precisa ver ou assistir as outras coisas de Cyborg 009 para conseguir compreender Cyborg 009. E é verdade,
para você compreender Cyborg 009, você não precisa ler ou assistir as outras obras de Cyborg 009. Só que a experiência Cyborg 009 Call of Justice é melhor se você já leu as outras coisas. Porque esse primeiro episódio é basicamente olha esses personagens, olha o passado deles, olha o que eles fizeram, olha o que eles vão enfrentar. É basicamente isso. Então, se você já viu o que tem antes, você mais ou menos já deve conhecer os personagens. Então, tudo isso que tem aqui nesse primeiro episódio é como se fosse uma grande recapitulação. Nossa, essa é até uma boa ideia, fazer uma cena sobre episódios de recapitulação, que muitos animes têm isso. Você pega os últimos 12 episódios e diz, foi isso daqui que aconteceu. Mas enfim, esse primeiro episódio de Cyborg 009 é como se fosse um grande olha o que aconteceu em todas as outras obras que você não viu, mas que era extremamente importante você ver para você sentir alguma coisa em relação a esses personagens. Talvez fosse relevante eu comentar nessa parte de exposição sobre os diálogos, mas eles são tão estupidamente expositivos e tão estupidamente clichês que até a relação dos diálogos com a própria trama é absolutamente clichê. Então eu me nego a comentar sobre isso. Eu só quero dar um pequeno exemplo, que é quando a mulher vai comentar do novo conflito que eles terão de enfrentar. Que ela chega e fala uma coisa do tipo, meu pai me falou que essas coisas que estão comandando a humanidade faz 400 anos, só que ninguém sabe, vocês 9 que eu acabei de apresentar, são os únicos que podem deter eles. Que natural, não é mesmo? O que também é uma boa ideia para episódio, falar sobre diálogos naturais. Ok, um exercício muito interessante sobre narrativa, que aliás fica a dica se você quer estudar narrativa, é como consertar as coisas. E então eu vou tentar dar uma consertada nesse episódio que é tão ruim que acho que até eu faria melhor. Ok, se for para manter todas as informações que foram passadas nesse episódio, mas ainda fazer uma construção mais inteligente para ele, tem vários jeitos de você fazer isso. Os modos de fazer isso são literalmente infinitos. Mas eu vou passar uma ideia que tá retrucando na minha cabeça. Ao invés de você mostrar o final da busca da mulher, que eu sinceramente nem o nome sei, a mulher que eu passei o episódio inteiro dizendo que chega na casinha lá pra ter 15 minutos de episódio expositivo, em vez de você mostrar o final da pesquisa dela, porque tem um momento que ela diz, nossa, eu procurei vocês como louca, por que você não mostra ela procurando eles feito louca? Por que você não mostra? Seria um episódio interessantíssimo se você mostrasse a grande epopeia dessa mulher que eu não sei o nome, procurando as pessoas que podem salvar o mundo. Se eu não me engano, o pai dela já tá morto. Você poderia ter uma cena em que mostra o pai dela sendo morto por um daqueles vilões que ela comenta lá no meio do episódio. Aí depois dava pra desenrolar algumas sequências interessantes com ela chafurdando na pesquisa do pai. Aí depois pesquisando sobre esses ciborgues. Daí sim você poderia mostrar e expor de um jeito mais interessante o que esses ciborgues fizeram. Porque você está fazendo uma personagem que não sabe de alguma coisa, que essa personagem é uma personagem empática com a gente, porque você criou um momento de empatia antes, então a gente já tem certa empatia com ela. Então esse personagem, que a gente tem a capacidade de se identificar, está pesquisando sobre uma coisa que nem ela e nem você sabe, então é uma coisa que tanto ela quanto você, espectador, está descobrindo. Portanto, é uma exposição até que justificável. Então, assim, você consegue manter toda a parte da pesquisa dela e da parte da exposição de mostrar o que eles fizeram da década de 60 até hoje. E o apresentar de personagens pode ser também alguma coisa nesse nível.
Eu consigo pensar facilmente uma cena em que essa mulher tá conversando com algum amigo dela. Ah não, mas você sabia que o Cyborg 004 faz não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que? Que daí você começaria a mostrar a parte que ela mesma fala de procurar como louca os ciborgues, porque ela ainda quer uma vingança do pai ou alguma coisa desse tipo, porque buscar a paz mundial não é das... Ok, é uma justificativa muito boa pra fazer as coisas, só que é muito emocionalmente fraco, e quando você fala de personagem, é mais interessante que ele tenha uma motivação emocionalmente interessante do que uma motivação tipo, eu quero ter a paz mundial. E daí você entra em até desenvolvimento de personagem, porque o que ela quer e o que ela precisa, porque nesse universo paralelo em que eu acabei de criar, ela quer encontrar os robôs para encontrar uma coisa que consegue parar aquelas pessoas do mal. E o que ela precisa pode ser qualquer coisa. Ela, sei lá, tem problemas no trabalho, então ela precisa trabalhar para se sustentar, mas ela quer encontrar esses robôs. Então uma coisa vai acabando entrando em conflito com a outra, que daí ela tem que tomar decisões para conseguir chegar no que ela quer. E isso é dramaturgia básica que isso não sabe fazer. Perdão, me exaltei um pouco. Bem, mas a partir daí você podia fazer tudo o que o episódio já faz. Você mostra todas essas cenas em que ela pesquisando descobre coisas, enquanto você também descobre coisas, e enquanto ela descobre essas coisas, ela vai afundando a própria carreira, como se fazendo o que eu acabei de falar, o que ela precisa e o que ela quer entrando em conflito, e no final isso acaba reverberando para ela encontrar essas pessoas que ela tanto queria encontrar, que daí você podia criar mais conflito sobre eles quererem não... Porque o conflito dos robôs é que eles querem ser pessoas normais, viver vidas normais, só que não pode aparecer um carinha cuspindo vento. Nossa, cuspindo vento, nada a ver. Não pode aparecer um carinha que tem o poder do demônio de Maxwell, que eles já querem meter a mão na frente. O que uma história precisa é conflito. E conflito não quer dizer duas pessoas trocando tapa. Conflito também quer dizer conflito de interesses, conflito de emoções, que é o que a pessoa que escreveu isso, ou as pessoas que escreveram isso, não sabem fazer. Mas bem, obrigado por ouvir esse episódio. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo, e ficaria muito mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso, amigos? Então, até a próxima cena.